Exclusivo, Dorival Júnior barrou o Júnior Santos no Corinthians porque quer a contratação de Rony. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Corinthians ganhando uma mixaria por jogador que saiu de graça do Parque São Jorge. Falo sobre o Forest exigindo compensação financeira pesada para liberar Cuiabano. E o Corinthians acaba de fechar sua sexta contratação para a temporada de 2026. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores desse acordo com o rival. E fala também de Júnior Santos, o atacante que interessa ao Corinthians pode ir parar no Santos? Tem as últimas no mercado e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre dê tempo de pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram zagueiro, Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Júnior Santos, o atacante do Galo, que negocia com o Corinthians. Pode pintar no Santos? Especulação das últimas horas dá conta de que o Peixe entrou na parada e tenta atravessar o Corinthians. Vale a lembrança de que o Santos busca já há algum tempo mais um atacante. O primeiro alvo foi o Rony. Negociações com o Atlético avançaram, mas na última hora o negócio melou. A partir daí, o Santos passou a focar em Michael, do Flamengo. Dá para dizer que as conversas com o rubro-negro estagnaram diante da necessidade de pagamento de uma compensação financeira. Ao tomar conhecimento de que o Corinthians fez proposta ao Atlético para um empréstimo sem custos do Júnior Santos e tendo parte dos vencimentos do Júnior Santos pagos pelo próprio Atlético, o Santos demonstrou interesse. O que eu posso contar para vocês é que até esse momento não houve nenhuma consulta ao staff do jogador. O Edivaldo Ferraz, que é o representante do Júnior Santos, não foi procurado por ninguém do Peixe. E o foco total segue sendo em fechar com o Corinthians. Repercussão extremamente positiva entre torcedores do Corinthians, em sua grande maioria a fiel top e aprova esse tipo de negociação, a contratação do Júnior Santos por empréstimo até o fim da temporada, com 80% dos vencimentos pagos pelo Corinthians, o Galo ficando com outros 20%. O acordo só não foi fechado porque Dorival Júnior ainda não se convenceu. Tenho a impressão de que o Dorival indicou um outro jogador, e enquanto houver esperança em relação a esse outro jogador, o Júnior Santos permanece em stand-by. Resta saber se o mercado vai aceitar essa condição e se não pode aparecer uma outra oferta para o ex-Atlético, ex-botafoguense. Ele chegou a ser artilheiro da Libertadores da América em 2024 pelo Botafogo e se mudou por 8 milhões de euros para o Clube Atlético Mineiro. Para falar sobre o Corinthians, dá para dizer que o Timão já tem o sexto reforço fechado para 2026. Nas últimas horas, Corinthians e São Paulo fecharam um empréstimo até dezembro do volante Alisson. Empréstimo que vai custar R$1 milhão à vista e mais R$500 mil parcelados ao longo da temporada. Dá para contar também que existe uma cláusula que pode assegurar mais R$1,5 milhão ao São Paulo. Isso vai acontecer se o Alisson disputar pelo menos 25 partidas com no mínimo 45 minutos dentro de campo. O Dorival Júnior está tão ansioso em contar com o Alisson que na entrevista coletiva, depois do empate 1-1 contra o Santos, na Vila Belmiro, o Dorival chegou a meio que escalar o Alisson. Depois ele percebeu que talvez estivesse se precipitando e tentou voltar atrás. O Alisson vinha treinando
separado do restante do elenco, aguardando por essa negociação com o Timão. Acordo fechado, sexto reforço da temporada. Antes o Corinthians já havia contratado o goleiro João Ricardo, o lateral direito Pedro Milans, o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira e o atacante Caio César. Por falar no Caio, contar que o Al Hilal pediu que ele fizesse mais 2 jogos antes de se mudar para o Brasil por empréstimo. Ele disputou um jogo nessa sexta-feira, faz outro jogo nos próximos dias e desembarca na semana que vem no Parque São Jorge para se apresentar ao Timão. Próximo alvo, Júnior Santos. Tenho contado para vocês que Corinthians e Atlético avançam para a tratativa de empréstimo desse atleta até dezembro. Tá curtindo os reforços do Corinthians? Use o espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Informação exclusiva: Júnior Santos está descartado no Corinthians por opção de Dorival Júnior. O técnico alvinegro já pediu a contratação de Rony. E mais, ao longo da semana ele conversou por telefone com representantes do atacante do Galo. Nesse papo, o Dorival explicou que o Rony seria um dos protagonistas da sua equipe para a temporada de 2026. Vale a lembrança de que Memphis Depay fica apenas até a metade do ano. Mas é possível que o Corinthians fique sem o Júnior Santos e sem o Rony. O Júnior Santos já havia aceitado a proposta do Corinthians, o Timão já tinha um acordo com o Galo, empréstimo até o fim da temporada sem custos, com 80% dos salários pagos pelo Corinthians, 20% dos salários pagos pelo Atlético. Não houve nenhum problema financeiro entre as partes. O Júnior Santos foi descartado porque Dorival Júnior não quis. O Dorival quer a aquisição do Rony. E o grande problema é que o Rony só sai do Atlético em definitivo. Qualquer possibilidade de empréstimo está descartada. A operação giraria na casa dos 3, 4, talvez até 5 milhões de dólares. E o Corinthians tem alegado que não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Vale a lembrança também de que o Rony é mais caro do que o Júnior Santos. No Galo ele ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. Atleta que também interessa ao Santos, ao Bahia e ao Fluminense. E é diante desse contexto que o Corinthians, que ainda busca mais um atacante de velocidade, pode acabar ficando sem Júnior Santos e sem Rony. Outras possibilidades especuladas nos últimos dias, de Michael e Everton Cebolinha, dupla do Flamengo considerada também muito cara para a realidade alvinegra. Você tá com o Dorival Júnior? Entende que o Rony é melhor do que o Júnior Santos? Preferiria a contratação do Júnior? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar agora sobre Cuiabano, lateral esquerdo do Nottingham Forest e especulado em vários clubes por aqui. Corinthians, Cruzeiro, Santos, Botafogo e Vasco foram alguns daqueles que demonstraram a intenção de fechar com o atleta. Cuiabano, que tem 22 anos de idade e havia sido comprado pelo Forest na temporada passada por 6 milhões de euros. Pois bem, Forest já avisou que emprestar está completamente fora de cogitação. No melhor dos cenários, o que pode acontecer é uma venda, mas a pedida é pesada, 10 milhões de euros ou mais ou menos 62 milhões de reais. Importante registrar que se for para emprestar, Forest vai preferir colocar o jogador que não tem sido utilizado pela equipe principal para jogar no Rio Ave em Portugal ou no Olympiacos da Grécia. São outros 2 clubes do hall de equipes de Evangelos Marinakis, um magnata grego que chegou a negociar e conversar com o São Paulo e Vasco da Gama no futebol brasileiro. Quero te atualizar sobre o Corinthians, que vai ganhar uma mixaria com a transferência de Giovani, do Verona para o Napoli. Operação fechada entre os clubes italianos. Giovani vai por empréstimo com obrigação de compra em julho de 20 milhões de euros. A gente está falando de 124 milhões de reais. Sabe quanto o Corinthians vai embolsar dessa bolada? Apenas 1.800.000 reais, que equivalem a 1,5% do mecanismo de solidariedade. Por ter participado do processo de formação do Giovani, Corinthians embolsa esse dinheiro. Importante registrar que o Giovani havia deixado o Corinthians na metade do ano passado sem render nenhum centavo. O Corinthians não conseguiu a extensão do contrato do Giovani, nem o utilizava com tanta frequência quanto os empresários imaginavam. Diante desse cenário, o Giovani preferiu se mudar para o futebol italiano. Passagem pelo Verona foi muito elogiada. Ele era titular absoluto, 23 jogos, 3 gols e 4 assistências, por isso a transferência imediata para o Napoli. A pergunta que eu deixo para você é: quem errou no Corinthians ao liberar um atleta que hoje é potencial reforço do Napoli e não era utilizado no Timão?
Fala, minha rapaziada, beleza? Mais um giro de notícias do Corinthians, informações importantes para você ficar atento e antenado sobre tudo que está acontecendo no maior clube do mundo. A gente pede você humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative também o sino das notificações para ficar sempre atualizado. Combinado? A gente encerra essa edição por aqui. Muito obrigado, um grande abraço para você e até o próximo vídeo.